Conjunto Cama Box Casal Capesberg por 1.299 à vista ou 119 mensais e tem fritadeira sem óleo por 299 à vista. Compre no colombo.com.br ou pelo WhatsApp dos nossos vendedores. Basta acessar o site e clicar no link Nossas Lojas e buscar o número do seu vendedor favorito. Lojas Colombo. 6h46, 6h46, Gaúcha hoje no ar com Panvel, Lojas Colombo, Café Três Corações, Guaibacar, Banrisul e Mister Estoque, o seu atacado online. Temperatura em Porto Alegre, 10 graus. Uma chuva bem fininha, asfalto molhado, fique atento, né? Se estiver dirigindo, presta atenção, mais atenção do que normal, porque tem pista molhada e isso pode provocar acidente. O Gaúcha hoje confere agora os principais destaques desta sexta-feira. Expresso de Notícias. Para os Simers, defender os médicos é defender a saúde. Com mais 40 mortes registradas no Rio Grande do Sul, o estado supera a marca de 1.100 óbitos por coronavírus. O estado registrou nessa quinta-feira 3.209 novos casos da doença e dessa forma são 97.5. Vem aí, Rota 97, primeira edição. O caminho que leva à informação da cidade, que é notícia. Oferecimento, Farmácias Manipulato, Rede Conesul Telecom, Esco GD, Tecnologia em Energia, Ótica Nova Visão, Sindicato Rural de Alegrete. 6h47, 6h47, estamos iniciando Rota na sua primeira edição desta sexta-feira, 17 de julho de 2020, dia de proteção às florestas. O tempo é nublado em Alegrete, temperatura 10 graus em nossos estúdios. O nosso telefone à disposição 3422-2930, também o nosso WhatsApp 99153-0303. Uma temperatura bem agradável em relação àquela que tivemos nos últimos 2 dias de muito frio. Alguns locais registrando temperaturas negativas. Hoje a temperatura amena, neste momento aqui 10 graus, 11 graus em outros locais, nessa aí margem aí de 10, 9, 11 graus em alguns lugares aqui da cidade, também no interior do município. Mas daqui a pouco os nossos ouvintes vão começar a interagir conosco e já vão nos informar aí a temperatura na Ponte Borges de Medeiros, no interior do município, aqui no centro. Enfim, o Giovanni também vai divulgar ali a temperatura na Andradas e no Calçadão. 6h48. Que o nosso dia seja abençoado, alegre, produtivo e cheio de vitórias. E não esqueçamos que o pensamento é a chave do bem-estar. Que a cuidemos da saúde e da alma e gastemos energia somente no que faz bem. Ninguém poderá vencer por você, a não ser você mesmo. Levante a cabeça, erga o corpo e sorria para a vida, pois é uma ótima arma para vencer todos os obstáculos. Você só vai conseguir ser feliz no dia em que decidir ser feliz. Foque nisso e tenha um bom dia. Bom dia! Bom dia! 6h49, 6h49, Rota 97, primeira edição dessa sexta-feira, 17 de julho, de tempo nublado em Alegrete. Nós vamos até às 8 horas com muita informação local, aqui no canal 975 Minuano FM, 34 anos. Giovanni, bom dia. Bom dia, Lismar, sucesso aí para você na condução do Rota 97, bom dia aos colegas de trabalho, como também extensivo aos nossos queridos ouvintes, pessoal que nos acompanha diariamente, né, Lismar, de segunda a sábado, sempre que nós estamos preocupados, vamos dizer assim, preocupado no sentido de levar a boa informação, levar aí a informação correta e precisa para os nossos ouvintes, né? Claro que procuramos trazer boas notícias sempre, mas muitas vezes as notícias, né, desagradáveis nos atropelam e a gente
gente tem que informar, até porque a gente está aqui para informar os nossos ouvintes, não é mesmo? Mas vamos falar de coisas boas, né, pessoal? Bom dia mesmo, bom dia para você que já está acordado, para você que se liga aí na programação da Minuano, cedinho, né? A partir das 5 horas, porque tem pessoas que se acordam, viu, Lismar, 4h30, eu sei de amigos nossos aí que confessam, olha, eu acompanho vocês desde as 4h30 da manhã, ouço ali aquelas músicas sertanejas, que é um sucesso, muito boas músicas que são selecionadas para aquele horário, e depois acompanho aí o pessoal da Gaúcha Hoje, e depois ficamos aí com Rota 97, depois José Augusto, depois vem o Lismar de novo ao meio-dia, depois o Fagner Piscinin, depois José Augusto de novo, quer dizer, uma programação recheada, pois já são 34 anos de boa música e informação para você, tá bom? Bom dia mesmo, obrigado, vamos ao trabalho. Hoje dia 17, hein? 17 de julho, a fase da lua é minguante e a temperatura, hein? Bem diferente, olha só que loucura, viu, Lismar? Ontem eu conversava com você e falo de novo, né? Não estou sendo repetitivo não, mas eu acho que até porque a temperatura haja organismo, né? Realmente com as temperaturas negativas e agora 11 graus, hein? 11 graus para nós aqui, olha, uma temperatura muito boa ali na Andradas, onde fica a sede da Rádio Minuano, e 12 graus no Calçadão. Claro que essa temperatura, viu, pessoal, é por volta de 5h30 da manhã. Bom, já se passaram 197 dias do ano, estão faltando 169 dias para 2021. A todos vocês, nosso muito obrigado pela audiência e vamos ao trabalho. Luiz Mário Pinto. 6h52, 6h52 é o Rota 97 na sua primeira edição dessa sexta, 17 de julho. Vamos agora com o nosso balanço da Covid-19. No Brasil, temos até o momento casos confirmados 2.014.738 casos aqui em todo o país, com 76.822 mortes. No Rio Grande do Sul, 45.344 casos, 1.141 óbitos até o momento no estado, 37.674 recuperados, 83% dos pacientes, e letalidade é de 2,5% até agora aqui no Rio Grande do Sul. Em Alegrete, ontem, mais 4 casos confirmados. Chegamos então a 123 casos positivos em Alegrete, 85 recuperados e 31 ativos. Desses casos, 5 pessoas hospitalizadas e 26 em isolamento domiciliar. São 192 pessoas em observação inicial, 1.692 pessoas testadas, com 1.566 testes negativos. 3 aguardando o resultado de exame e até o momento 7 óbitos aqui em Alegrete. Dos casos confirmados ontem, 3 mulheres e 1 homem com idades entre 9 e 55 anos, todos estão em isolamento domiciliar. 6h53. E um bom dia especial lá para a Cidade Alto, o Anélio Cardona e a professora estão ouvindo o Rota 97, o Anélio Cardona é o gerente regional do IP, informando, viu, pessoal, atenção, hein, você que é segurado do IP, hoje das 8 às 12, hein, nessa sexta-feira, o atendimento presencial, certo? Do pessoal do IP, pessoal que precisa alguma informação, algum serviço, o Anélio Cardona avisando que estará atendendo presencialmente ali a comunidade das 8 às 12 horas. A sede do IP fica ali no Centro Integrado Renato Jacques, ali na Praça Getúlio Vargas. 6h53, vamos ver aqui a participação do ouvinte pelo WhatsApp. É o Belo do bairro Santo Antônio, segundo ele se intitula aqui, o Belo, oferecendo a programação, mandando um alô muito especial a sua companheira, a Kellen, que está de aniversário hoje. Parabéns a ela, tudo de bom, muitas felicidades, realizações, saúde. Homenagem aí do Belo, no bairro Santo Antônio, a Kellen, que está de aniversário hoje. O Belo eu conheço ele, viu, Lismar? É o professor Belo, ele é professor de educação física e ele ajuda muito a comunidade, né? Ali mora no bairro Santo Antônio, inclusive jogador da equipe do Atlético ali do bairro Santo Antônio, né? O Atlético. Então queremos aí aproveitar, um grande abraço aí ao Belo, ele é assim conhecido, né? Professor Belo, de educação física, sucesso a ele, obrigado pela audiência. 6h54, Felipe também na Marechal Floriano, acompanhando a nossa programação desde cedo, ligado conosco, um bom dia a ele e a família, gratidão por mais esse dia que se inicia. O segredo é confiar em Deus. Bom dia do Felipe. Da mesma forma, obrigado pela mensagem, Felipe. Vamos agora com 6h54, Giovanni, com o Minuto do Esporte aqui no Rota, primeira edição. E o esporte aqui na Minuano tem oferecimento da Caal Centro Comercial, maior centro de compras da fronteira oeste. Tudo que você precisa, você encontra ali na Caal Centro Comercial. São mais de 20 mil itens à sua disposição. Caal Centro Comercial, Davi Canabarro 90. E Barril Ferro e Aço, uma das maiores distribuidoras de ferro e aço do Rio Grande do Sul, com matriz em Frederico Westphalen, filial
filiais em Carazinho, Cruz Alta e Alegrete. Em Alegrete, na Avenida Tiaraju, bairro São Pasto. E Padaria Dom Fernando, uma família inteira trabalhando diariamente para você. Aberto a partir das 7 horas da manhã, com pães e biscoitos novinhos. Padaria Dom Fernando fica ali na rua Barão do Amazonas, 514. Campeonato Gaúcho, o local oficial do Grenal de número 425 sai no dia de hoje. A decisão vai passar pela autorização da Prefeitura de Porto Alegre, em razão do protocolo de enfrentamento ao coronavírus na capital. Quanto à data do Grenal, da retomada, já está confirmado, dia 22, quarta-feira, às 21h30, sem a presença de torcedores. Falando ainda sobre o Campeonato Gaúcho, considerando e também lembrando que o Rio Grande do Sul, né, ela realiza o seu segundo clássico gaúcho, ou seja, o Caju é considerado aqui no estado o segundo maior clássico, e acontece no próximo dia 23, uma quinta-feira, o clássico lá em Caxias do Sul, depois de 4 meses e uma semana de espera, hein? O jogo será no estádio Alfredo Jaconi, no dia 23, às 11 horas da manhã e com portões fechados. É bom lembrar que o Caxias já está garantido na final do Gauchão, porque venceu o primeiro turno do regional. Campeonato Paulista, e a Federação Paulista divulgou ontem a tabela das rodadas finais do Paulistão 2020. No dia 22, próxima quarta-feira, jogam Corinthians e Palmeiras, um clássico, hein? Palmeiras e Corinthians, depois jogam Ituano e Ferroviária, Ponte Preta e Novo Horizontino, Santos e Santo André. Essa é a primeira rodada da retomada lá do Campeonato Paulista. Campeonato esse que terá continuidade na quinta-feira com 4 jogos. Serão 2 jogos na final do Paulistão, que já está definido. A final acontece no dia 5 e 8 de agosto. Futebol catarinense, hein? E a Federação Catarinense anunciou nessa semana as novas datas das quartas de final que foram paralisadas no último dia 14. Os jogos recomeçam no próximo dia 28, lá em Santa Catarina. Jogam Marcílio Dias e Criciúma, depois Figueirense e Juventus. No dia 29, Brusque, Joinville, Avaí e Chapecoense. Essa partida, ela foi transferida porque na época, né, 14 jogadores da equipe da Associação Chapecoense testaram positivo ao coronavírus, 10 jogadores e 4 da comissão técnica. FIFA já pensa no futebol para 2021 e a entidade máter do futebol mundial, a FIFA, adota novas medidas para a regra em 2021, fixando em 5 o número de substituições nas partidas de futebol de campo. Os técnicos das equipes terão mais opções aí para mudar os esquemas táticos durante uma partida de futebol. O esporte aqui na Minuano tem oferecimento da Caal Centro Comercial, maior centro de compras da Fronteira Oeste. Tudo que você precisa num único lugar. Você encontra na Caal Centro Comercial mais de 20 mil itens à sua disposição. Caal Centro Comercial, Davi Canabarro, 90. E Barril Ferro e Aço, uma das maiores distribuidoras de ferro e aço do Rio Grande do Sul, com matriz em Frederico Westphalen, filiais em Carazinho, Cruz Alta e Alegrete, na Avenida Tiaraju, bairro São Pasto. E Padaria Dom Fernando, uma família trabalhando inteiramente para você. E diariamente aberta a partir das 7 horas da manhã. Pães e biscoitos novinhos. Aceitamos encomendas. Padaria Dom Fernando, Barão do Amazonas, 514. O esporte aqui na Minuano com o repórter Giovanni Freitas. 6h59, 6h59, a temperatura 10 graus, segundo o nosso ouvinte, nosso amigo Romário, o verduleiro, lá na Zona Leste, 11 graus centígrados. O Romário que reside lá no bairro Doutor Romário. Grande abraço e obrigado pela participação. 11 graus na Zona Leste da cidade. 6h59. E falando sobre produtores rurais, Willismar, é importante lembrar que nessa sexta-feira, tradicionalmente acontece a Feira do Pequeno Produtor, ali junto ao Largo, né? Bem pertinho ali da Unipampa, naquele entroncamento que dá acesso ali à nossa universidade, e acontece a partir das 8 horas, das 8 às 12, acontece a Feira da Agricultura Familiar. Portanto, ali que de 6 a 7, até 8 produtores comparecem ali com produtos vindos diretamente da lavoura. Portanto, tem a Feira do Pequeno Produtor, ali pertinho da Unipampa, a partir das 8 horas da manhã. Agora são 6h59 Rota 97 em sua primeira edição desta sexta-feira, de tempo nublado em Alegrete, 10 graus a temperatura em nossos estúdios. Telefone à disposição 3422-2930, também nosso WhatsApp 991-53-0303. Dá tempo de uma informação bem rapidinho, Gil. Exatamente, só para repercutir a informação que a gente deu ontem lá do bairro Canudos e também da ilha ali, e o pessoal da comunidade Nossa Senhora de Lourdes, foi um sucesso, viu, Lismar? Foi um sucesso, a previsão era para 25 famílias,
mas apareceram mais, né? Até para receber ali o leite em caixinha e também os agasalhos. Parabéns à doutora Maria de Lourdes, presidente da instituição, e também o doutor Clodovel. 7h vem aí, notícia da hora, direto ao ponto, via Rede Gaúcha Sat. Não sai daí, fica aqui, fica minuano. Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa. Com o Colégio Anchieta, inscrições para alunos novos em 5 de agosto e Cremers em ação pela saúde. A equipe de Gaúcha ZH absolutamente mobilizada para ligar você com o novo dia. O nosso primeiro destaque chega com a preocupação das autoridades. A Prefeitura de Porto Alegre e diretores de hospitais vão fazer uma reunião hoje, uma reunião de emergência em busca de uma nova estratégia em função da disparada de internações por Covid-19 em UTIs da capital. A preocupação é grande, Josimar Farina. Crescimento de 31% no número de pacientes internados com coronavírus em unidades de terapia intensiva, UTI aqui de Porto Alegre, ao longo da última semana, voltou a deixar a estrutura de atendimento hospitalar sob risco iminente de sobrecarga e será tema de uma reunião prevista para ocorrer nesta sexta-feira. Até às 3h da tarde de ontem, havia um número recorde de 251 pessoas hospitalizadas em estado grave com coronavírus, contra 191 uma semana antes. A Prefeitura decidiu então antecipar uma medida que estava originalmente prevista para a fase mais extrema do plano e vai começar a discutir a utilização de espaços localizados fora de UTIs para tratamento intensivo, como salas de emergência e de pós-operatório, para reduzir o risco de colapso do sistema de alta complexidade. 7h03, preocupação das autoridades, estratégias sendo desenhadas. Gaúcha Hoje, direto ao ponto, Daniel Escola. Kelly, a lotação de UTIs, além da lotação de UTIs, que agora está em 84,2% dos hospitais, só que na região metropolitana, e a velocidade com que houve o aumento da demanda, um dos maiores agravantes disso tudo é a restrição de medicamentos e pessoal para atender em leitos de UTIs. Resta saber se a estratégia é para restringir ainda mais a circulação de pessoas, que está bastante rigoroso em matéria de medidas aqui na capital, ou se haverá algo na ponta da estrutura da saúde. E hoje ainda tem a reunião que vai definir se o clássico Grenal será realizado em Porto Alegre. 7h04. São Paulo vive um outro momento oposto. Vai desativar a maior parte da estrutura do hospital de campanha do Anhembi, na zona norte da cidade. A partir de 1º de agosto, o hospital vai continuar com 310 leitos em funcionamento, enquanto outros 561 serão fechados. Segundo a Prefeitura, essa medida foi tomada em função da estabilização da doença na cidade e representa uma economia de 19 milhões de reais mensais. 7h04, Gaúcha Hoje, direto ao ponto. Carga de mais de 500 mil medicamentos para tratamento de coronavírus será transportada do Uruguai para Porto Alegre e Florianópolis. Os detalhes com Mariana Secom. E ficará a cargo do Exército Brasileiro, por meio de unidades militares aqui do Comando Militar do Sul, fazer o transporte e o armazenamento dessa carga de medicamentos, que inclui analgésicos e sedativos indispensáveis para o tratamento de pacientes com coronavírus que estão internados em unidades de tratamento intensivo. Essa carga, totalizando mais de 500 mil unidades, será transportada durante
durante essa madrugada e início da manhã de Montevidéu, capital do Uruguai, até Rio Branco, fronteira com Jaguarão, aqui no Rio Grande do Sul. Depois, durante a tarde, esses medicamentos serão recebidos na fronteira e encaminhados para Porto Alegre e Florianópolis, em apoio a demandas do Ministério da Saúde. Nós estamos noticiando há semanas aqui na Rádio Gaúcha que a falta de medicamentos para intubação de pacientes com coronavírus é um dos principais problemas no Rio Grande do Sul. Hospitais do interior e da região metropolitana chegaram a suspender cirurgias eletivas e até mesmo a fechar UTIs por conta da falta desses medicamentos. 7h05, 7h05. Obrigada, Mariana Secom. Morador de Los Angeles é detido por conseguir de maneira fraudulenta cerca de 9 milhões de dólares de fundos de auxílio contra a pandemia e usar parte desse dinheiro para apostar em Las Vegas. Andrew Marnell, de 40 anos, é acusado de ter apresentado vários pedidos fraudulentos de empréstimos no programa federal criado para ajudar empresas com o pagamento de salário de funcionários durante a crise. Ele pode ser condenado a 30 anos de prisão por fraude bancária. 7h07, descontos nas mensalidades escolares seguram a inflação de Porto Alegre, apesar da alta da gasolina. Jane Guerra. O combustível vem subindo há 9 semanas consecutivas e deve ter nova elevação. Mas, segundo o monitoramento mensal da Fundação Getúlio Vargas, aqui na capital gaúcha, a inflação para o consumidor só não está subindo mais porque o preço das mensalidades está segurando o indicador. As escolas reduziram os valores agora durante a pandemia, quando não há aulas presenciais, por uma redução de custos em alguns casos, em outros casos, por queda na renda das famílias. As reduções, segundo pesquisa feita pela Rádio Gaúcha, variam entre 5% e 35%. Na pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, as quedas mais fortes são nos cursos de ensino fundamental e também na pós-graduação. São 7h07, 10 graus a temperatura em Porto Alegre. Tem uma quantidade de nuvens ainda muito presente na capital gaúcha e tudo indica que a chuva permanece pelo menos durante a manhã. 7h08, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirma em entrevista à Globo News que planeja recriar a campanha Show CPMF. Essa campanha foi lançada em 2007 e defendia o fim da contribuição provisória sobre movimentações financeiras. O imposto foi derrubado pelo Congresso naquele ano. Câmara e Senado analisam propostas de reforma tributária em nível nacional. A expectativa é que o governo apresente um texto na próxima semana e o ministro da Economia, Paulo Guedes, cogita a taxação em 0,2% em transações no comércio eletrônico, o que vem sendo chamado agora de nova CPMF. 7h08, nível do Guaíba cai, está abaixo da marca de 2 metros, Thiago Boff. Desde que o Guaíba entrou em cota de inundação, essa é a primeira vez que as águas baixam de 2 metros na marca de medição do Cais Mauá. Às 6h15 de hoje de manhã, o nível estava em 1,88, segundo a Defesa Civil do Estado. O Guaíba chegou a 2,61 metros, transbordando o delta do Jacuí e alagando as casas em todas as ilhas do bairro Arquipélago, na capital. Com a baixa, a Avenida Nossa Senhora Aparecida, onde estamos agora, antes estava alagada, agora já está com a água escoada e veículos podem novamente transitar. Nos terrenos aqui da Ilha Grande dos Marinheiros, os pátios ainda têm acúmulo de água, mas longe das casas. Essa é a boa notícia. Mesmo assim, Kelly, muitos moradores com quem conversamos agora temem que volte a chover e novamente o rio possa inundar as suas casas. 7h10, 7h10, a preocupação, claro, com o nível do Guaíba em função do volume de chuva nessa última semana. Cléo, a temperatura nesse momento 10 graus, há motivos para preocupação ou o fim de semana deve ser de tempo seco? Não, final de semana é de tempo seco, não há motivo nenhum de preocupação durante não somente final de semana, mas pelo menos até quinta. A gente vai ter chuva de sexta para sábado da semana que vem e não tem previsão de que a chuva seja de intensidade maior do que essa que a gente teve agora.
Então, de imediato, assim, pode-se dizer, uns 20 dias, com certeza, não tem nenhuma mudança substancial capaz de elevar aqui o nível do Guaíba. Então, notícia na hora certa. Oferecimento Construtora Sotrim, uma história sólida, concretizada em obras. A Construtora Sotrim transformou os abraços que não podem ser